Oi, eu sou a Andressa e hoje eu vim contar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Eu comecei a tomar remédio para ansiedade muito cedo. Com 12 anos de idade eu já tomava remédio. E há 2 anos atrás eu cheguei a um ponto de tomar 7 remédios por dia. 7 remédios, todos os dias. Eram 5 ansiolíticos pela manhã e 2 calmantes, vamos dizer assim, à noite. Eu tinha uma ansiedade muito forte, um quadro de depressão, e quando a gente tem ansiedade, ninguém entende. As pessoas ao nosso redor, por mais que abracem a gente, elas não sentem. Elas não conseguem entender a profundidade de tudo isso. Eu tinha crise praticamente todos os dias. Eu me perguntava muito por que tudo aquilo. Eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho filhos, mas isso não preenchia um vazio que eu tinha. Todas as coisas que eu procurava não preenchiam o vazio que eu tinha. Era um vazio que corroía, era uma dor que dilacerava, era uma dor aparentemente sem explicação. As pessoas perguntavam para mim: você tá bem? Você tem casa? Você tem família? Você tem saúde? Você tem filhas? Mas não é isso. Não é sobre isso. Não é sobre você ter, é sobre você ser e sobre você sentir. E eu sentia aquilo me doendo todos os dias da minha vida. Todos os dias. Era como se eu já esperasse qual é a próxima crise que vai ser. Eu passava o dia inteiro me machucando, porque meu corpo debatia muito, meus músculos tremiam muito, as minhas mãos, eu apertava a ponta dos dedos com a unha e isso machucava. Então, por várias vezes eu acordei com o corpo muito dolorido, às vezes com mancha roxa, porque o corpo debatia demais e aquilo me machucava muito. E eu passei meses e meses sentindo isso, muito tempo da minha vida. Quando eu percebi todos os remédios que eu estava tomando, aqueles 7 remédios, aquilo precisava mudar, porque eu cheguei a um ponto do psiquiatra falar para mim que precisava tirar as minhas emoções, porque meu sono era conturbado, eu tinha muitos pesadelos e tudo me assustava. Então eu precisei tomar um remédio onde supostamente me tirava as emoções, porque eu não aguentava mais sentir qualquer emoção no meu corpo. E eu perdi uma tia. Um dia eu perdi uma tia e eu estava sob efeito desse tanto de remédio. E quando eu recebi a notícia, a única coisa que eu consegui reagir foi: tá bom, porque eu não sentia mais nada, eu não tinha qualquer tipo de emoção. Depois disso, eu comecei a perceber que aquilo estava fugindo do meu controle. Eu não sentia emoção, então eu não existia mais. Eu não tinha mais nenhum propósito. Eu costumava falar que eu ainda respirava, e era a única coisa que eu tinha. E aí eu comecei a lembrar de Deus de novo, e eu comecei a pensar em tudo que eu já tinha sentido nele. E aí eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a ir para um monte, despretensiosamente, por outras pessoas, mas sem tratar de mim. E aí quando eu comecei a realmente falar: Deus, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais esperar a próxima crise, eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia ir para lugar nenhum, porque eu tinha medo de ter crise no meio da rua, de ter crise em qualquer outro lugar e não ter ninguém para me ajudar, porque a sensação é que a gente vai morrer,
que aquilo vai consumir a gente e ali a gente vai morrer. Eu fui várias vezes pro hospital achando que eu tava morrendo mesmo. E realmente eu tava, mas o que tava morrendo era a minha alma, não era o meu corpo. Era o meu espírito que tava morto. E eu comecei a falar para Deus que eu precisava que aquilo mudasse. Eu precisava que tudo aquilo acabasse, porque aquilo estava acabando comigo. Então, eu conversei com meu marido e eu decidi que eu não tomaria mais nenhum remédio. Eu não aguentava mais aquilo para minha vida. E eu falei, eu vou viver com Deus. Eu vou viver para Deus e quem vai mudar isso vai ser Ele. E de um dia para o outro eu parei de tomar os 7 remédios. Quando eu contei para o meu médico, ele falou que eu estava louca, que aquilo iria trazer muitas consequências para mim, que eu não podia fazer aquilo, eu tinha que fazer um desmame, que era tirar os remédios aos poucos, até eu tentar me adaptar sem remédio. E eu falei, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. E eu tirei todos os remédios da minha vida. E agora tem 1 ano e meio que eu não tomo mais remédio nenhum. Se eu disser que eu nunca mais tive crise, é mentira. Não é isso. Não é isso. Mas no meio de todas as minhas crises, quando eu percebo o primeiro sinal, eu chamo por Deus. E tudo aquilo acalma. Porque eu sei que Ele não disse que o mar não ia me submergir. Mas Ele disse que se o mar me submergir, Ele me daria a mão dele e me levantaria. E é isso que Ele faz todos os dias. Todos os dias. Eu preciso te falar que a gente tem um vazio dentro da gente, exatamente do tamanho de Deus. E Ele pode mudar a nossa vida. A dor que a gente acha que ninguém entende, Ele entende. A dor que a gente acha que ninguém sabe o que é, Ele sabe. E hoje, graças a Deus, eu posso falar que eu sou liberta. Eu não tomo nenhum tipo de remédio, nenhum ansiolítico, nem nada. Nem para dormir, nem chá. Eu deito e durmo, graças a Deus. Então, se você acha que não tem jeito, que essa ansiedade, que essa depressão vai te matar, ela não vai. Ela não vai te matar. Tudo isso é só para você aprender e para você saber que a única coisa que vai preencher o seu vazio é Deus. Não adianta a gente procurar em outro lugar, porque a gente vai se encher por um tempo, mas vai esvaziar. Mas a palavra dele diz que quem bebe da água dele tem vida, e vida em abundância. E hoje, graças a Deus, eu tenho vida. Eu tenho vida. Então, que você possa se deixar encher pela água da vida, que é Deus, que é Jesus e a palavra dele. Porque só Ele é suficiente. Que Deus abençoe sua vida.